É... Obrigada, Vandinha. Vamos lá, então, ó. Nós vamos falar hoje sobre o junho roxo ou o junho violeta, né? Cada lugar fala de uma forma. Mas os dois, né? Independente se for roxo ou violeta, a intenção, né, é combater a violência contra a pessoa idosa. E aí, muitos cuidadores, né, podem achar um absurdo isso, e pensar assim, Elaine, mas isso nem acontece tanto. Infelizmente, acontece muito, e muitos cuidadores não sabem como proceder. Então, olha que bacana, Nilceia. Estou fazendo geleia para ter o valor no curso. Olha que bacana isso. É isso aí, Nilceia. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Parabéns, viu? Muito bom. Vamos lá, então, ó. Muitos cuidadores não sabem lidar com a situação quando se veem, né? Ou dentro de uma residência, ou num lar de idosos, né? Ou numa instituição de longa permanência, num asilo, enfim. Ou quando você assiste a essa cena de um vizinho, né? Você percebe que o vizinho faz isso com o ente querido dele. Muitas pessoas não sabem o que fazer. E agora, o que eu faço? E muitas se calam. E a gente nunca... Essa é a atitude que a gente não deve fazer. O que a gente não deve fazer? Se calar, tá? E aí eu vou explicar isso tudo para vocês. O que você pode fazer, tá? Para poder estar ajudando esse idoso. E, principalmente, como que você vai fazer uma denúncia sem que ninguém saiba, né, que foi você que fez a denúncia, ok? Só um pouquinho. Dia 15 de junho, que vai ser amanhã, marca o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Foi uma data instituída em 2006. Olha como isso é novo, gente. Em 2006. Pela ONU, tá? E pelo INPES, que é Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. O objetivo é sensibilizar a sociedade para o combate das diversas formas de violência cometidas contra a pessoa idosa. E aí, muitas pessoas às vezes falam assim, Elaine, mas nem tantos idosos sofrem maus tratos. Vocês é que acham. Infelizmente, né, o maltrato é uma constante na vida de muitos idosos. Não deveria ser, mas infelizmente é. Então, por causa disso, né, existem várias campanhas que são feitas. E eu vou mostrar uma para vocês agora, um desenho, né, que é bacaninha, para vocês poderem assistir. Deixa eu colocar grande, que vai ficar melhor para vocês assistirem. 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano, mas os desafios são muitos e vão além das limitações físicas, de mobilidade, de autonomia e de saúde. Muitos idosos acabam se tornando invisíveis à sociedade e passam a sofrer vários tipos de violência que provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. Você sabe que tipos de violência são essas? Violência física, violência psicológica,
violência financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas variam de 2 meses a 30 anos de reclusão e multa. Se você é idoso e sofre maus tratos, rompa o silêncio. Procure a delegacia de polícia mais próxima. Se você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. Ligue para o Disque 100. As denúncias são anônimas. Garantir que o envelhecimento da população ocorra de forma digna, saudável e tranquila é dever de todos nós. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Nisso apareceu um outro vídeo que eu vou passar para vocês. Qual que é a intenção dessa campanha? Mostrar para vocês a importância de terem os olhos abertos quanto aos vários tipos de violência. Não é só a violência física, né? E a gente vai ver isso agora, né, com mais detalhes, né, para vocês entenderem mais sobre isso. O idoso merece respeito, viver sem violência é um direito do idoso. Então, é um direito dele. Ninguém está fazendo favor, né, em tratar o idoso com respeito, né, e sem violência. Existem alguns tipos de violência. Entre esses tipos, a violência física, né, que é o ato da violência em si, com tapas, beliscões, né, socos, uso de armas, enfim. E muitas pessoas acham que só existe esse tipo de violência, a física, e não é somente esse tipo de violência. E, na verdade, essa é a que menos dói. Existem outras que são muito difíceis. Outra violência é a negligência ou um abandono, né? O que é negligenciar? É a omissão, né, por familiares ou instituições responsáveis pelos cuidados básicos, né, para o desenvolvimento físico, emocional e social do idoso. Por exemplo, não dando a medicação que ele precisa, não cuidando da higiene dele, não se preocupando, né, dele dormir no lugar confortável, não se preocupando com calor ou com frio. O abandono é uma forma extrema de negligência. Eu ajudo, né, em uma instituição aqui na minha cidade e ajudava também numa instituição num asilo, né, no Rio de Janeiro. E certa vez a gente lidar com várias situações difíceis. Deixa eu colocar aí o grande. E certa vez foi uma senhora para o asilo porque ela estava comendo comida junto com o cachorro. A ração do cachorro que ela estava comendo. Porque a família pegava o dinheiro dela, usava o dinheiro dela e ela ficava sem nenhum dinheiro para poder se alimentar, para poder ter o básico. E aí a comida do cachorro é o que ela se alimentava junto com o cachorro. E aí houve uma denúncia, né? E aí pegaram essa senhora e levaram ela para uma instituição. Olha que barbaridade, né? Que negligência absurda, né? Que abandono, né? Você ter coragem de fazer isso com o idoso. Pega o dinheiro dele, deixa ele lá à mercê do nada, na casa, e aí ele é muito idoso, ele não tem condição de prover nada, ele não tem condição de trabalhar, e como que ele vai fazer, né? Então, infelizmente, isso é um absurdo, mas acontece. Outra forma é violência sexual, tá? Que é a ação na qual uma pessoa fazendo uso de poder, força física, coerção, intimidação ou influência psicológica obriga outra pessoa de qualquer sexo, seja homem ou mulher, a presenciar ou participar de alguma maneira de interações sexuais contra a vontade. E aí, isso é muito importante falar. Lá no Rio, teve uma vez que o conselho, né, de idosos interviu numa senhora que tinha uma aposentadoria muito boa e o vizinho de porta, de frente dela, começou a assediá-la. E ela, né, uma senhora, já tinha uns seus 70 e poucos anos, ela ficou apaixonada pelo rapaz, né, um rapaz jovem de, sei lá, 30 anos, né, e ela ficou apaixonada por ele.
E aí ela começou, né, a oferecer presente, dinheiro, isso e aquilo, e de repente o jovem começou a ir para a casa dela. Só que ela era muito conhecida dos porteiros, né? Era uma senhora que morou a vida inteira naquele prédio. Então, ela era muito conhecida ali pelos porteiros, por todos do prédio, né? E todo mundo percebeu a sua mudança drástica, né? Tanto na fisionomia, todo mundo percebeu que o rapaz, né, estava começando a presenciar muito os dois juntos, enfim. E aí eles começaram a desconfiar de alguma coisa. Até que certa vez eles começaram a ouvir gritos no apartamento dela. Ou seja, ele estava batendo nela para pegar dinheiro dela, né? Era insaciável, tipo, o que ela dava já não estava bom, queria mais, queria mais, queria mais. E alguém lá do prédio, né, fez uma denúncia e o Ministério Público, né, juntamente com assistente social do idoso, né, foi lá para poder conversar com ela, enfim. Quando foi ver, gente, a senhora, ela estava com várias feridas na vagina e no ânus. Ela se permitia fazer tudo, né, por causa daquele rapaz. Então, assim, era uma situação que até então ela permitia, mas chegou num extremo onde ela já não permitia, mas ela já não tinha controle daquilo. E ela tinha vergonha de falar, né, de abrir a boca, porque como uma senhora, né, tão idosa com uma pessoa tão nova. E aí é um outro problema. Qual é o problema, Irlane? Independente, não a gente não pode recriminar, a gente não pode dar nossa opinião. Sabe por quê? É ela que está vivendo a situação, não somos nós. Né? Eu ainda não estou com 74 anos para saber o nível da minha carência, para chegar um rapaz super bondoso, né, se mostrando muito educado comigo e de repente eu não vai me apaixonar por ele. Então a gente tem que ter respeito pela história das pessoas. A gente não deve julgar ninguém, porque só quem está vivendo a história sabe o que está vivendo. E aí, enfim, né, essa pessoa teve que ficar internada e aí esse rapaz respondeu o processo, né, enfim. Mas esse ato sexual, ele existe de várias formas, às vezes até de familiar, tá? Eu tô dando algum exemplo para vocês, mas isso acontece de todas as formas possíveis, tá? A violação, né? A violência econômica é uma das mais presentes e as pessoas, às vezes, não têm noção que isso é um tipo de violência. É sim, né? O idoso trabalhou, ele aposentou e é o dinheirinho dele para ele viver a velhice dele tranquila, né? Para ele comprar a medicação dele. De repente, se ele ganha um pouco mais, por que não? Para ele viajar, para ele fazer as coisinhas dele. E aí, de repente, né? Vem um filho, vem um neto, vem um parente e pega o dinheiro dele. Essa é a forma mais comum de violência e muitas vezes o idoso não tem coragem, o idoso não tem coragem de abrir a boca, de falar. Por quê? Porque ele vai denunciar o próprio filho, o próprio neto, o próprio familiar, tá? Então, esse é um problema muito grande que a gente tem também. A autoagressão que refere-se o quê? A conduta da pessoa idosa, tá? Que ameaça a sua própria vida ou segurança, como, por exemplo, agressões a si próprio, né? Automutilações, suicídio, tentativa de suicídio. A idosos que não têm condições mais de ficar sozinhos. Você chega na casa, a casa está insalubre, né? A casa não tem condições de ninguém ficar sozinho e o idoso não aceita, né, ficar com ninguém. Então, tem que acionar a justiça, porque esse idoso não pode ficar nessa situação. A autonegligência, né? E aí ela se associa com a autoagressão, né? Que é o quê? O sujeito, ele não consegue cuidar mais da sua saúde, ele não consegue cuidar de si próprio, mas ele não aceita outro cuidado. Então, alguém tem que intervir para poder ajudar esse idoso de uma forma ou outra, né? Existe a violência psicológica, né?
que corresponde a qualquer forma de menosprezo, de desprezo, de preconceito, discriminação, né? Seja verbais ou gestuais com o idoso, né? E essa agressão psicológica é muito comum, tá? Principalmente por filhos e netos. E de onde você menos espera é onde mais acontece. E qual é o maior problema dessa situação, gente? Muitos idosos sofrem isso tudo, mas sofrem calado. Por quê? Porque ele não vai denunciar o próprio filho, ele não vai denunciar o próprio neto. Então, ele vai aguentando aquilo ali, ele acha que aquilo ele tem que passar por aquela situação. Certa vez, uma cuidadora, né, me mandou uma mensagem me pedindo um conselho. Ela falou, olha, eu não sei o que eu faço, porque o idoso que eu assisto, de uma forma geral, ele é uma pessoa maravilhosa, ele e a esposa dele, eu cuido dos dois, mas os filhos dele, chega no final do mês, bate nele para poder pegar o dinheiro dele. E aí, o que ele tem feito? Ele tem me dado dinheiro e eu escondo o dinheiro para ele, porque senão eles ficam sem dinheiro para poder viver o mês. Só que já aconteceu do filho bater nele e eu quis denunciar, ele não aceitou, não deixou eu fazer a denúncia. E nesse final de semana, no final de semana ele tinha recebido, o filho no final de semana quis o dinheiro e ele falou que não tinha, porque estava comigo, estava com a cuidadora. E aí disse que ele foi virando o braço do idoso e o idoso gritando, ai, 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 né? E luxou o braço, né? Tirou o braço do idoso do lugar. A vizinha, ouvindo os gritos, chamou a polícia. A polícia, quando chegou lá, ela quis saber o que tinha acontecido. E o filho do idoso falou que ele tinha caído da cama. E perguntou para o idoso falou, sim, eu caí da cama. Fui eu que caí da cama, meu filho que me ajudou. Então, muitas das vezes, o idoso mesmo não consegue falar, não consegue gritar, né? Por quê? Porque, e ela ainda comentou que o filho era ex-presidiário, então, tipo assim, o filho nem era mais réu primário, né? E aí ela falou, o que eu faço nessa situação? Eu falei, olha, eu acho que você deve conversar com os idosos, né? Pensando neles, no bem-estar deles. De repente, vai para uma instituição de longa permanência. Eu acho que o idoso deve ficar com seu ente querido, mas às vezes é melhor ele ir para uma instituição de longa permanência do que ficar sofrendo esse tipo de violência, ficando ali à mercê, né, dessas pessoas que às vezes usam algum tipo de droga, né, enfim. Então, eu acho que deve conversar com eles. E outra, fazer uma denúncia. E outra coisa, eu acho que você, como cuidadora, deve pensar, tem certeza que você quer trabalhar nesse lugar? Amanhã esse filho pode fazer alguma coisa contra você. Infelizmente. Ela falou, mas eu gosto tanto dos idosos, Elaine, eu morro de pena deles. Então, mas quando a gente estuda sobre primeiros socorros, né? Quando a gente vai estudar sobre primeiros socorros, é muito claro, né, o protocolo dos primeiros socorros. Primeiro, salva a sua vida. Olha se não tem nenhum perigo para a sua vida, para depois você salvar o outro. Por quê? Se você morrer, você não salva nem ele, nem você. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, tá? O idoso, ele sempre vai ter medo de falar, ele sempre vai querer proteger, né, o seu ente querido, né? Então, ele vai ficar coagido, com medo, mas ele vai tentar proteger o seu ente querido, sempre vai achar que da próxima vez vai ser diferente. É natural isso, né? Mas é muito importante que você não se cale, porque esse ente querido lá que tem um ato ruim, sabendo que a polícia já foi lá, que a polícia está de olho, ele vai ter mais cuidado na hora de fazer de novo ou de repente não faz, né? Já houveram casos de que o idoso não fez isso, tá? Não, o familiar nunca mais encostou a mão no idoso, tá? Existe uma coisa que se chama notificação obrigatória. O que é isso?
Quando se tem suspeita ou confirmação de violência à pessoa idosa, acontece uma notificação compulsória, tá? Pelos serviços públicos, seja ele qual for. Então, é obrigatório acontecer uma notificação daquilo que aconteceu. Então, quando, né, o sujeito que está, de alguma forma, né, judiando lá do idoso, quando ele sabe, né, que aquela notificação vai correr, que vai ter que responder processo, não sei o quê, muitas vezes ele dá um passo para trás e isso resolve, entendeu? Por isso que eu falo com vocês, independente de qual situação for, fale, né? Quem menospreza o idoso por ser velho está construindo o seu próprio abandono. Vocês que são cuidadores de idosos, em hipótese alguma, nunca, de forma alguma, agrida nenhum idoso, não perca a paciência com ele, faça com ele da forma que você gostaria que fizesse com você. O familiar fazer é horrível, mas você é um profissional, você sabe como é cuidar de um idoso. Então, é muito importante que vocês saibam que o zelo por esse idoso, tá? O carinho e a atenção são primordiais. Isso nem entra no mérito de será que eu faço ou será que não. Tenho que cuidar da melhor maneira possível. Mas o idoso tá agressivo, Erlaine. O que eu faço se meu idoso tá agressivo? Tenha paciência, conversa com ele, deixa ele quietinho no lugarzinho dele, depois volta a conversar. O que a gente não pode é perder a nossa razão e a nossa paciência. O que fazer, né, quando suspeitar que a pessoa idosa está sendo vítima de violência? Primeiro, conversar com ela, né, perguntar se está acontecendo alguma coisa, se ela tá... E aí você não tem que perguntar, alguém está te batendo, né? Tá tudo bem com a senhora? Tá todo mundo atendendo a senhora direitinho? Às vezes você percebe que alguém não te trata bem, né? Senhora, me fala para eu poder te ajudar. Porque a senhora precisar, eu estou aqui à sua disposição, né? E aí você vai tentando mostrar para o idoso que você está ali para ajudá-lo, tá? Se você tem a certeza ou se você tem uma forte desconfiança, você pode comunicar ao Conselho do Idoso ou ao Ministério Público ou à Delegacia de Polícia. Esses órgãos são responsáveis por desencadear as medidas protetivas e de responsabilização, tá? Não devemos nos calar, temos sim que denunciar. Não é só um ato de amor e cuidado, mas também de proteção aos direitos dos idosos. Vocês não devem ficar, tipo, com pesar, sabe? Ah, e agora? Eu que falei. Não, você está cuidando do idoso. Considerando que o grande índice de violência contra a pessoa idosa, gente, acontece dentro de casa, no ambiente familiar. Principalmente por filhos e netos dos idosos, tá? Acontecem também, né, numa menor proporção em instituições de longa permanência. Graças a Deus, a menor parte acontece com os cuidadores de idosos, mas também acontece, a gente deve estar atento a isso, tá? As pessoas mais atacadas são as mulheres, né, com 62,6% dos casos, sendo a faixa etária de 71 a 80 anos, tá? Em uma menor proporção de 61 a 70 anos, tá? Sendo a casa da vítima o local de maior evidência de violação. Ou seja, a violência domiciliar é a que mais acontece, tá? Os tipos de violência mais comum, eu já comentei com vocês, aqui tem outros tipos também, tá? Esse material vai ficar com vocês. A negligência ou abandono familiar ou seus responsáveis, a gente já falou sobre isso. Violência patrimonial ou financeira, pessoas que às vezes pegam a casa, né? Imóvel de familiar. Agressão verbal e ameaça, ambiente familiar violento, conflitos familiares, pessoas que brigam muito e o idoso fica ali assistindo aquilo, tá? Recusa de auxílio, refúgio ou orientação, espancamento ou agressão física, omissão no cuidado com a alimentação e higiene desse idoso, agressão à autoestima desse idoso,
e convive com dependentes de substâncias entorpecentes, tá? Isso tudo são tipos de violência. Temos consciência de que na pandemia houve um aumento absurdo de violência intrafamiliar contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Essa é uma questão que deve estar em pauta de prioridade dos gestores e da sociedade em geral. Infelizmente, né, com essa pandemia aumentou muito a violência, seja a violência da mulher, violência do idoso, da criança. Tá todo mundo recluso dentro de casa. Então, agora mais do que nunca, se você sabe de alguém, se você tem um vizinho, se você tem um familiar, denuncie. Se você não denuncia, você está sendo conivente com aquela situação, né? Há pouco tempo teve a morte do... chamava Henry, né? Um menininho. Quem matou ele foi o padrasto e a mãe do menino, né? E a babá também foi indiciada. Por quê? Porque ela assistia, ela presenciou cenas, né, em que a criança foi espancada pelo padrasto e ela não denunciou. Então, só para vocês terem noção como que cada um de vocês, cuidadores que estão dentro da residência, se você vê alguma coisa, você precisa denunciar. Infelizmente, gente, o mundo está muito doido, sabe? Eu falo que eu não sei onde que a gente vai parar, né? Filho matando pai, pai matando filho. São situações que a gente fica assim, estarrecida, não dá para acreditar. Mas infelizmente acontece. E se, infelizmente, né, você presenciar uma situação dessa, você tem que denunciar, tá? Por uma questão de cuidado com o outro e de dignidade com você, porque você vai saber que você fez o certo, né? E o que você pode fazer? Ligar para o Disque 100. Tanto o idoso pode ligar, mas normalmente eles não ligam, tá? Vai cair no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu liguei para lá hoje, tá? Para poder saber direitinho. E aí eles falam, você é um idoso, gostaria de falar comigo? Eles falam diretamente com o idoso em uma parte lá. E aí, se você fizer essa ligação, os seus dados são todos reservados. Ninguém vai saber que você fez essa denúncia. Então, você pode ter certeza que você vai denunciar, você vai ajudar aquele idoso e a sua identidade vai ser preservada. Então, você pode ficar muito tranquila quanto a isso, tá? Então, cada um de vocês que estão aqui, se você sabe de alguma coisa, denuncie. O silêncio é cumplicidade. Então, vocês têm que saber. Se você viu alguma coisa, se você não denuncia, você está sendo cúmplice. O que é ser cúmplice? Você também está participando daquilo, porque você sabe e você não ajudou aquele idoso naquele momento, ok? Preciso cuidar de quem sempre cuidou da gente. É muito importante a gente pensar sobre isso, sabe? Quando você cuida do seu ente querido, você está cuidando de alguém que cuidou de você ontem, né? E é muito importante vocês pensarem sobre isso, sabe? Quando eu penso que eu estou cuidando da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, da minha avó, do meu avô, eu estou cuidando de quem cuidou de mim até ontem. E quando eu cuido de algum idoso que não é meu parente, eu estou cuidando do amor de alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas, né? Nesse momento de pandemia, o isolamento, isolar o idoso, isso não é negligência, tá? É cuidado, né, com o seu idoso. É muito importante também você, como cuidador, né, ter um olhar interventivo, né, da rede socioassistencial. O que significa isso, Erlaine? Tenta ver o que o idoso gosta, da forma que ele gosta, fazer com que ele tenha contato com quem ele gosta, seja pelo telefone, né? Por que isso? Porque ele vai se sentindo deprimido mesmo, né? Você, como cuidador, deve criar meios de levar a qualidade de vida para esse idoso, levar a vida, deixar ele mais feliz, né? E tem uma coisa que é muito importante, gente. Se você tem o dom de cuidar, ok, ótimo. Mas, às vezes,
Existem pessoas que não têm o dom de cuidar. Existem filhos que não têm dom de cuidar. Se você percebe que você não tem o dom de cuidar, então não cuide, né? Pague alguém para cuidar, por exemplo, um cuidador que está apto para isso. Coloque numa instituição de longa permanência, mas não fique fazendo o idoso sofrer. Cada um tem aptidão para uma coisa. Tem pessoas que não têm para outra. Cada uma é de um jeito. E quem somos nós para julgar? O que a gente não pode permitir é que o idoso sofra. Ame, respeite e admire os idosos, pois se você tiver sorte, mas muita sorte mesmo, um dia poderá ser um deles. E aí, por que eu falo isso para vocês? Porque se você tiver sorte, muita sorte mesmo, significa que você chegou na terceira idade, né? Porque senão, meus queridos, nós fomos embora, né? Morremos antes. Então, proteja os idosos de onde você atende, né? O idoso que você acompanha.